Olá, como é que você tá? Bom, nós voltamos aqui cheios de energia, né? Porém, com muita eficiência, para botar a mão na massa mesmo. Ou melhor, na planilha. Depois de revisar aí os conceitos básicos de medição e verificação, neste vídeo nós vamos explicar para você, passo a passo, como preencher uma planilha do guia de MV. Afinal, só o que é medido é gerenciado, não é verdade? E como já dissemos antes, o guia foi desenvolvido pela ANEEL para você, que é distribuidor, para auxiliar no gerenciamento de seus projetos e garantir precisão, eficácia e confiabilidade na medição da economia de suas ações de eficiência energética. E também, claro, para você que é executor da MV, para facilitar e valorizar o seu trabalho. Bom, você deve se lembrar do primeiro vídeo, dos conceitos básicos de MV, quando apresentei o guia para vocês. Bom, ele é composto por planilha de cálculo pré-formatada para avaliar as ações mais comuns de eficiência energética. O guia ainda traz modelo de formulário para coleta de dados no campo, modelo de planos e relatórios de medição e verificação. Aliás, esses últimos gerados a partir do correto preenchimento da planilha, hein? Bom, você que é comprometido com a economia de energia, continue então conosco, porque nós vamos explicar direitinho como preencher a planilha com um exemplo real de projeto de iluminação de baixa renda. Para o preenchimento, reunimos dados de um projeto real na planilha 1, Dados Iluminação BR. Para o seu projeto, você deve digitar os dados de campo diretamente na planilha. Neste caso, na planilha de cálculos 1, Iluminação Baixa Renda. A planilha de cálculos é praticamente a mesma para todas as ações de eficiência energética, com algumas particularidades de acordo com o uso final. A escolha de um projeto de iluminação de baixa renda, como exemplo, foi devido à frequência desse tipo de ação e também à simplicidade para um primeiro contato com as planilhas. Posteriormente, nós vamos então apresentar outras ações que envolvem preenchimentos mais elaborados, como análise de memória de massa de medidores. Todos os arquivos estão disponíveis segundo os nomes aqui apresentados no site da ANEEL, em aneel.gov.br. Mas antes de começar, vamos relembrar a questão mais importante da medição e verificação. Quanta energia se economizou, hein? Bom, a premissa da MV é a seguinte: a economia de energia é a energia utilizada depois da implementação da ação de eficiência energética, subtraída da energia que se teria consumido sem a ação. Bom, dito isso, memorize agora uma orientação geral para o preenchimento da sua planilha, né? Você só deve preencher os campos marcados em amarelo. Exatamente, só os amarelos. Os demais são calculados automaticamente e não devem ser alterados. Vamos dar uma olhadinha aqui então no computador, porque existe um fluxograma na guia início para orientar você no preenchimento da planilha. Cada caixinha é um link para a próxima guia a ser preenchida. Então volte sempre ao fluxograma para ver qual o próximo passo a dar. Tá certo? Nós vemos que a planilha está dividida em 3 grandes grupos: passos preliminares, avaliação ex ante e avaliação ex post. Os passos preliminares incluem dados administrativos e de apoio aos cálculos. A avaliação ex ante é aquela realizada com dados estimados, na fase de diagnóstico, e a ex post é a avaliação dos resultados feita depois da implementação da ação. Isso com dados medidos e apurados. E atenção aos comentários da planilha, hein? Pois eles são fundamentais para completar o entendimento. O preenchimento da planilha é realizado conforme a ordem mostrada no fluxograma da guia início. Vamos mostrar as diversas guias, uma a uma, lembrando que o seu trabalho vai ser informar dados apenas para os campos amarelos, hein? Na guia início, em que entendemos a sequência de atividades por meio do fluxograma, clicamos na guia Projeto. Ela reúne dados administrativos de sua ação de eficiência energética. Então perceba que nesse modelo, para um projeto de iluminação de baixa renda, preenchemos o tipo, a data e as informações referentes à ação propriamente dita. Muito bem, de acordo agora com o nosso fluxograma inicial, a próxima guia a ser preenchida é a guia Apoio. Vamos acompanhar então aqui a explicação. Como o próprio nome diz, na guia Apoio você deve preencher as tabelas de apoio para os cálculos.
Então você vai informar sim se a sua distribuidora já está no terceiro ciclo tarifário da ANEEL, o que já possui a tarifa branca e as bandeiras tarifárias. Ou então não, se ainda está no segundo ciclo, o que ainda tem os períodos seco e úmido. Informe também a taxa de desconto utilizada para anualizar os investimentos. Atualmente é 8%. Complete o início do horário de ponta da sua distribuidora. Para os usos finais, que envolvem possível correlação com o clima, você deverá buscar a estação meteorológica correspondente ao seu projeto. Para isso, acesse www.inmet.gov.br. Localize a estação mais próxima do local de aplicação da ação de eficiência energética e baixe os dados correspondentes. Em outros vídeos, nós vamos explicar esse passo com mais detalhes. A seguir, mais abaixo, encontramos a tabela calendário, na qual identificamos os dias úteis e as temperaturas médias diárias. Atenção, hein? A segunda coluna da tabela calcula 1 para segundas-feiras, 2 para terças, até 7 para domingos. E para completá-la, você deve digitar 8 nos feriados. Dessa forma, a planilha calcula corretamente os dias úteis e não úteis. Bom, já preenchemos então a guia Apoio, agora a gente vai voltar à guia Início e clicar na próxima Consumidores. Vamos acompanhar aqui. Na guia Consumidores, devemos inserir dados dos consumidores. O objetivo dessa inserção é realizar futuras análises do impacto da ação de eficiência energética no consumo global da residência, um possível uso da opção C e possíveis correlações entre o consumo e os fatores estáticos, lembra? Lá do nosso primeiro vídeo, Conceitos Básicos de MV, os fatores são estáticos, precisamente porque se espera que não variem ao longo do tempo. Você deve completar essa guia com os dados coletados nos domicílios que compõem a amostra. Bom, guia Consumidores entendida? Vamos seguir agora então para as próximas, Preço e Terceiro Ciclo. Olha só. O correto preenchimento das guias Preço e Terceiro Ciclo é muito importante para o cálculo do benefício do projeto. A partir delas, calculamos o custo unitário da energia evitada e o custo unitário evitado de demanda, dos pontos de vista do sistema e também do consumidor. Para a aprovação da ANEEL, o que interessa mesmo é o lado do sistema. O lado do consumidor é voltado para estudos. Você já informou na guia Apoio se as tarifas são ou não do terceiro ciclo. Se forem do terceiro ciclo, não precisa preencher nada na guia Preço e vice-versa. Bom, como a maioria das distribuidoras já está no terceiro ciclo tarifário da ANEEL, a gente vai passar diretamente agora para esta guia. Nela, como você já sabe, deve preencher os campos amarelos, ok? E não esqueça, hein? No terceiro ciclo, no setor residencial, utilize a tarifa branca, inclusive para baixa renda. Para esse tipo de projeto, você ainda deve estimar a composição da população atendida, segundo as classes de consumo específicas da baixa renda. Então vamos ver um pouco mais detalhadamente? Na guia Terceiro Ciclo, você deve começar preenchendo os valores correspondentes ao uso unitário do sistema de distribuição, tanto no horário de ponta quanto fora dele. Para isso, utilize os dados da tarifa branca correspondente. Indique então os valores dos custos da energia no horário de ponta da bandeira verde e fora dele também. E depois, o fator de carga. Na sequência, um pouco mais abaixo, preencha os encargos setoriais e os impostos. Lembrando que você encontra todas essas informações na planilha de dados de iluminação. Em um projeto real, os custos devem ser obtidos na resolução da ANEEL, que estabeleceu a tarifa aplicável ao projeto, e os impostos com o setor contábil da distribuidora. Ainda na guia Terceiro Ciclo, abaixo da informação da taxa de desconto, que já preenchemos na guia Apoio, complete os campos em amarelo da estimativa da parcela da população em cada faixa de consumo. Você deve indicar o percentual da população atendida pela ação de eficiência energética que consome, respectivamente, até 30 kWh, de 30 a 100 kWh e de 100 a 220 kWh. Esses dados podem ser obtidos da guia Consumidores, que calcula esses números por meio dos dados de conta dos consumidores da amostra.
A parcela que consome acima de 220 kWh por mês é calculada automaticamente pela planilha. Resta então preencher também o custo da energia para baixa renda, que deve ser da tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD, mais a tarifa de energia, TE, na tarifa de baixa renda convencional. Na dúvida, é só ler os comentários. Confira então os resultados de custo evitado de energia e custo estimado de demanda, para ver se está tudo ok. Sistemas é a próxima guia da nossa planilha e o propósito dessa guia é separar a população atendida pela ação de eficiência em subconjuntos mais homogêneos. Neste exemplo de iluminação em baixa renda, os hábitos de uso, conforme os cômodos da residência, sala, quarto e cozinha, são uma boa maneira de tornar nossa amostra mais uniforme quanto ao tempo de uso total e na ponta. Para a potência das lâmpadas, consideramos apenas um sistema, mas poderíamos, claro, tê-lo dividido de acordo com a potência nominal das lâmpadas. Vamos preencher a guia com os dados da ação de iluminação em baixa renda. Na coluna Sistema, para os números 1, 2 e 3, vamos inserir as informações para este projeto: cozinha, sala e quarto. Em lâmpada existente e proposta, completamos com incandescente e fluorescente compacta, respectivamente. Para as quantidades da linha de base e de determinação, os dados estão na planilha de dados de iluminação. E fique atento, hein? Pois é preciso preencher os campos previsto e realizado, isto é, o valor da fase de diagnóstico e depois o resultado obtido no campo. A quantidade da linha de base e da determinação representa as lâmpadas existentes e as lâmpadas colocadas. Para este exemplo, o número é o mesmo, mas pode variar para outros projetos, desde que mantido ou aumentado o serviço de energia, ou seja, a iluminância no local de trabalho. Para as últimas colunas relacionadas aos nossos 3 sistemas, complete com os dados de horas de funcionamento ao ano. Quer dizer, multiplique o valor indicado na planilha de dados por 365 dias e insira também os dados de fator de coincidência na ponta para os dados previstos. Os dados realizados vão ser automaticamente preenchidos a partir das medições efetuadas. Muito bem, assim, passo a passo é mais fácil de aprender, não é verdade? De acordo com o fluxograma na guia Início, agora podemos fazer a avaliação ex ante do cálculo do benefício. Acompanhe então essa explicação. A avaliação ex ante é feita na fase de definição do projeto com dados estimados com base em resultados de projetos anteriores, dados de fabricante ou cálculos de engenharia. Aqui, como em toda a planilha, você deve preencher apenas os campos amarelos. Portanto, nós vamos incluir agora as potências estimadas para lâmpadas incandescentes e, para o sistema proposto, fluorescentes compactas. Você pode usar dados de projetos anteriores, como nesse caso, ou dados nominais. Quanto mais próximos da realidade, melhor, porque o que vai valer mesmo é a avaliação ex post medida. Confira os resultados dos benefícios calculados. É isso aí, seguimos agora construindo, mais conhecimento juntos. Bom, vistos os benefícios estimados, agora vamos aos custos. Olha só aqui na tela de novo. A guia Custos contém todos os dados de custo do projeto, inclusive para outros usos finais. O objetivo é fazer o correto rateio das despesas indiretas pelos equipamentos do projeto. Para este exemplo, utilizaremos os custos relacionados na planilha de dados de iluminação Guia Custos. Neste exemplo de projeto, houve também a troca de refrigeradores. Leia os comentários e veja o preenchimento de cada campo, passo a passo. A primeira coluna a ser completada é a rubrica. A planilha é pré-formatada e, por isso, basta escolher uma opção na caixa de seleção que aparece clicando em cada célula, para cada um dos custos associados ao projeto. Estas são as rubricas do módulo 10 do PROP e, portanto, não podem ser alteradas. Por exemplo, campanhas
está associado à rubrica Marketing. Acompanhamento está associado à rubrica Mão de Obra Própria. E embalagem, à rubrica Outros Custos Indiretos. A segunda coluna a ser preenchida é a do uso final. No caso de equipamentos, você deve escolher entre as opções iluminação, refrigeração, aquecimento d'água, condicionamento ambiental, sistemas motrizes ou ar comprimido. Para outras despesas, selecione a opção geral. Na terceira coluna, aplicação, escolha equipamentos ou outros para cada um dos custos associados ao projeto. A coluna sistema, para os custos relacionados a equipamentos, deve ser apenas numerada de acordo com o número do respectivo sistema, da guia Sistemas. Neste exemplo de iluminação em baixa renda e refrigeração, utilize 1, 2 e 3 para os sistemas cozinha, sala e quarto, e o número 1 também para geladeiras. Cada uso final tem sua numeração própria. Para os custos que não correspondem a equipamentos, preencha apenas com geral. Na coluna seguinte, descrição, você deve especificar a despesa. E para este exemplo, vamos utilizar a descrição da planilha de dados de iluminação. As 3 próximas colunas servem para informar a vida útil dos equipamentos. Horas de funcionamento para lâmpadas e reatores, na primeira coluna, e anos nas 2 colunas seguintes, previsto e realizado para os demais usos finais. Os anos de uso serão completados automaticamente para lâmpadas e reatores. Para esse projeto, devemos inserir a estimativa de vida útil relacionada às geladeiras, que é de 10 anos. As últimas colunas, quantidade, custo unitário e porcentagem do PE previstos e realizados, você deve preencher conforme o caso. Nós vamos utilizar as informações da nossa planilha de dados de iluminação. Lembre-se que a planilha deve ser preenchida à medida que o projeto se desenrola. Então, em casos reais, a parte prevista vai ser preenchida antes da implementação das AES e a parte realizada depois. Bom, assim fica fácil de entender, não é verdade? Depois de botar a mão na massa, ou melhor, na planilha, é hora de revisar aí todo o trabalho feito, né? E ao inserir corretamente os dados da guia custos para os campos amarelos, as tabelas mais à direita, de custos previstos e realizados em relação ao investimento total e de custos previstos e realizados em relação ao PE, são preenchidas automaticamente, com os custos totais anualizados e por equipamento. Estes dados são usados em outras partes da planilha. Mais à direita, aparece a tabela com os custos de medição e verificação, que vai ser usada no plano de MV. Aparece também uma tabela com custos por rubrica, que vai ser usada em estudos. Bom, já estamos quase acabando a fase ex ante para entrarmos em seguida na MV propriamente dita. A próxima guia é a RCB, ou Relação Custo-Benefício. E essa guia vai mostrar 8 RCBs, a ex ante e a ex post, em relação ao investimento total e ao PE, e cada uma dessas 4, segundo a ótica do sistema e do consumidor. Das 8 RCBs mostradas, a que importa mesmo para a aprovação do projeto é a ex post, do ponto de vista do PE e do sistema. Então, acompanhe a explicação. A guia RCB contém os dados de todos os usos finais do projeto e calcula a RCB total. Para esse projeto de iluminação em baixa renda, que nos serve de exemplo, vamos inserir os dados conhecidos para os campos amarelos da troca de geladeiras. E mais tarde, você poderá fazer uma referência cruzada com a planilha de refrigeração. Você já sabe, mas não custa lembrar, né? Ao longo da planilha, preencha apenas os campos amarelos. Alguns campos desta planilha, relativos às análises ex post, só se completarão depois da entrada dos dados de medição. Mas não se preocupe, hein? A gente vai retornar a ela no final. Bom, mais uma guia preenchida e agora vamos à MV propriamente dita. A primeira guia é a amostragem da linha de base, ou a MLB. Como o próprio nome diz, o seu objetivo é apoiar a definição da amostra da linha de base. A guia AMLB calcula a amostra necessária para as medições da linha de base,
é somente uma estimativa. O requerido é que após as medições, a precisão fique abaixo dos 10 a 95% de confiabilidade. Olha só, na guia amostragem da linha de base, os dados que inserimos neste momento para o projeto em questão são os coeficientes de variância da potência das lâmpadas, consideradas como sistema único, e para o tempo e fator de coincidência na ponta de cada sistema separadamente, cozinha, sala e quarto. Para este caso, possuímos medições de projetos anteriores, mas caso você não tenha essas medições, use o valor de 50% para o coeficiente de variância. O CV é igual ao desvio padrão sobre a média das medições. Não use 50% como rotina, hein? Pois isso pode aumentar e muito o custo das medições. Procure sempre alguma informação, mesmo que não seja na área da sua distribuidora, para embasar o CV inicial. Bom, é muita informação para trazer confiança às suas medições, não é mesmo? Mas uma vez calculada a amostra inicial, o valor N na linha 27, devemos digitar a amostra inicial na linha 33, dando uma folga aí para não fazer uma segunda rodada de medições. Por exemplo, no caso da potência, o cálculo foi de 35, então planejamos uma amostra inicial de 50 ou 60. Nos demais casos, como são consideradas estimativas e não medições, até porque estamos utilizando a opção A do PIMVP, podemos escolher números abaixo do N calculado. O PROP não admite suposições, então você deve sempre medir as variáveis utilizadas no cálculo da economia. A diferença é, medições devem ter uma incerteza menor que 10% a 95% de confiabilidade e estimativas não. Vamos agora às medições da linha de base. O primeiro passo é identificar a unidade consumidora para depois indicá-la na planilha de dados. Em seguida, a gente mede a potência da lâmpada existente e anotamos no formulário para depois registrarmos na planilha. Depois da troca, a gente repete o processo de medição com a lâmpada eficiente. Para a medição de tempo de acendimento, instalamos o medidor de tempo no interruptor e o deixamos por uma semana. Bom, finalmente vamos preencher os dados de medição. Começamos na guia linha de base, inserindo os dados de potência para o sistema único de potência. Em seguida, os dados de tempo de uso e fator de coincidência na ponta para cada um dos sistemas separadamente. Acompanhe então passo a passo. Os dados de medição de potência devem ser inseridos na tabela Medição de Potência, que começa na linha 83. Usamos a ferramenta Tabela do Excel, que facilita a alteração de dados. Veja na guia Ferramentas de Tabela Design, no menu superior, que o nome desta tabela é LBPOT1, Medições de Potência da linha de base do Sistema 1. Verifique no fim da tabela se todas as linhas estão preenchidas, sem falta ou sobra. Use também o recurso de filtro do Excel para verificar se há um dado não consistente na tabela, sem medição, por exemplo. Assim, também devemos inserir os dados de medição dos 3 sistemas de tempo de uso e fator de coincidência na ponta. A gente vai utilizar as informações da planilha auxiliar de dados de iluminação. Bom, não é simples, mas vendo como fazer pode ficar mais fácil, né? Uma vez inseridas as tabelas de medições de potência, tempo e FCP na linha de base, as células acima da planilha calculam a média, o desvio padrão e outras informações estatísticas. As informações da amostra inicial e realizada completam também a guia anterior, a MLB, ou a amostragem da linha de base. Aí a gente verifica se alcançou as precisões de 10%. Para nossa surpresa, algumas não. Mas também não há necessidade quando se tratam de estimativas. Na sequência, a gente vai explicar melhor essa questão. Bom, voltamos agora à guia linha de base. A gente já preencheu aqui as tabelas, né, de medições, mas ainda existem outros campos amarelos para serem completados. Os dados complementares, de medidores e períodos. Olha só, para o projeto que nos serve de exemplo, a gente vai repetir os períodos e dados complementares para a coluna todos e para as outras 3, cozinha, sala e quarto, referentes aos sistemas. A gente começa completando a data de início e término do período da linha de base. Em seguida, nós inserimos os dados dos medidores, fabricante, modelo e série. Completamos também a data da última calibração do medidor e validade,
verificando se está ou não dentro do prazo. Bom, e para finalizar os campos a serem completados nessa guia, inserimos as informações sobre a precisão do medidor. É isso aí, além de seguir passo a passo o preenchimento da planilha do guia de MV, você deve observar os cálculos feitos com os dados inseridos. Na guia linha de base para este projeto, note, por exemplo, que quando a incerteza respeita os critérios do PROP, aparece na cor verde. Quando não, aparece em vermelho. A incerteza ficou acima dos 10% em relação ao tempo de funcionamento diário para o sistema quarto e fator de coincidência na ponta para a sala e também para o quarto. Aí você deve estar se perguntando, né? Se a incerteza em alguns casos foi maior que 10%, esse projeto não foi aprovado, certo? Errado. Consideramos nosso projeto de referência uma opção A do PIMVP. Medimos potência e estimamos tempo de uso e FCP. Mas você lembra das opções do protocolo? Relembrar também é aprender, né? Olha só. O PIMVP traz 4 opções de medição: A e B para medições isoladas e C e D para medições de toda a instalação. Uma vez definidas as variáveis independentes e a fronteira de medição, ou seja, como medir a energia e as variáveis, a opção está praticamente definida. Se consideramos toda a instalação, a opção é C. Essa deve ser a primeira a ser considerada sempre. Se necessitamos um medidor específico para a energia, temos as opções A e B. Para a opção B, medimos tanto a energia quanto as variáveis. Quando estimamos algo, geralmente as condições de uso, a opção a ser considerada é a A. A opção D, aquela em que faltam dados de períodos de medição, é a indicada para situações como a de novas instalações. Como relembramos agora, a opção é A, quando estimamos algo como as condições de uso. Para o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, as medições que não atingirem 10% de precisão vão ser consideradas estimativas. A nossa planilha de MV possui somente mais 2 guias que necessitam de uma intervenção e ambas estão relacionadas ao período de determinação da economia, ou seja, as medições ou estimativas realizadas no período posterior à implementação. A gente está falando da amostragem do período de determinação, a Andeterm, e as medições do período de determinação da economia, a Determ. Então vamos olhar mais de perto. O preenchimento da guia Andeterm deve preceder a Determ, pois acaba fazendo uma programação da amostra a ser realizada no período de determinação da economia. Para completar o preenchimento da planilha com os dados de nosso projeto de referência, a gente deve estimar o coeficiente de variância para a potência. Lembre-se que o CV é igual ao desvio padrão sobre a média, neste caso, das medições de potência após a implementação da ação de eficiência energética. O dado do projeto anterior é 4%, que deve ser inserido na planilha. Observe que o tamanho da amostra no período de determinação da economia pode ser bem menor, já que há bem menos variação entre as medições. Para esse projeto, a guia Determ, ou de dados do período de determinação da economia, é análoga à guia linha de base. Devemos então apenas preencher a tabela de medições da potência para as medições com a lâmpada eficiente. Inserimos os dados da medição e, em seguida, observamos os resultados. Mas atenção, hein? Para esse projeto, não há necessidade de redefinir as medições de tempo e FCP feitas somente no período da linha de base. Afinal, elas não variam com a troca de lâmpadas e servem apenas para estimativas. Ou seja, o que nos interessa mesmo, tanto para a guia AMDeterm quanto para a de Determ, são as medições referentes à potência. Bom, e dessa forma concluímos o preenchimento da planilha para o nosso projeto. As 2 últimas guias, relatório e incerteza, são resultados dos dados que inserimos nas guias anteriores. Dá só uma olhada. Relatório contém os dados para emissão do relatório de economia, além de dados para análise do investimento. Observe, confira e analise os resultados das guias incerteza e relatório. E para finalizar,
analise atentamente a guia RCB, agora completamente preenchida. Confira também os seus resultados para ver se batem com o apresentado. Há também 2 guias, resumo e índices, que servirão para constituir um banco de dados para aprimorar o PE e reduzir as medições necessárias em cada projeto. Bem, assim nós terminamos o preenchimento da planilha para este exemplo de iluminação em baixa renda. E como nós já dissemos, outros documentos importantes estão associados à medição e verificação da economia energética do seu projeto. Acesse então aneel.gov.br, baixe a planilha, o plano de MV, o formulário de coleta de dados e o modelo de relatório para o projeto que apresentamos aqui. O nosso trabalho segue, mas o seu está apenas começando, Então pratique. Tenha sempre em mente também que o guia de MV foi feito para facilitar e aumentar a confiança do seu trabalho como gestor de eficiência energética. No próximo vídeo, nós vamos mostrar para você algumas especificidades das planilhas para outros usos finais. Então, um forte abraço e até a próxima!